Outro exemplo de populismo no caso da América Latina, pessoal, foi o México, tá? O presidente Lázaro Cárdenas chegou ao poder no México através das eleições como candidato do Partido Nacional em 1934, bem, permaneceu até 1940. E seu mandato é considerado como a expressão mais bem acabada do populismo mexicano. Bem, mais uma vez aqui nós temos, pessoal, que os motivos, né, um dos grandes responsáveis aí da ascensão desses líderes populares, né, os efeitos da Grande Depressão tiveram consequências dramáticas também no México, o desemprego disparou, muitas famílias deixaram o campo em busca da sobrevivência na cidade e os preços dos produtos agrícolas e minerais despencaram. Bem, em 1934, quando a economia mexicana dava sinais de recuperação, Lázaro Cárdenas foi eleito como candidato do Partido Nacional Revolucionário, que prometia atender aos anseios populares de reforma agrária e maior participação política. Então nós tivemos aqui um grande dilema, né, que era a participação popular de grandes partes das camadas da população, que era alijada, excluída desse processo. Tá? Cumprindo a promessa de campanha, Cárdenas conduziu uma ampla reforma agrária, expropriando latifúndios, distribuindo cerca de 18 milhões de hectares a 772 mil herridários. Ou seja, aquele que possui um herrido, ou seja, pequena propriedade, um pequeno camponês, né? Cedida pelos governos camponeses em usufruto perpétuo e hereditário. Então concedeu aqui uma reforma agrária, né? Concedeu aqui pequenas extensões de terras para pequenos produtores terem os seus direitos assegurados. Como parte de sua política, Cárdenas procurou organizar os trabalhadores e criou em 1935 a Confederação Nacional Camponesa, tá? Central sindical que passou a viver de subsídios do governo e servia de base política para ele. Então, uma das características desses líderes populistas era exatamente trazer para a esfera do poder do Estado, né, o controle, né, trazer o financiamento, inclusive, a base desses grupos. Tá? Além disso, transformou o Partido Nacional Revolucionário em Partido da Revolução Mexicana, o qual foi dividido em 4 setores: o camponês, o operário, o popular e o militar. Então, percebemos aqui que essa divisão, né, dessas categorias aqui, né, tanto trabalhadores agrários quanto trabalhadores da área urbana, tá, e o militar também. Cárdenas voltou-se também para os trabalhadores urbanos, respeitando os direitos garantidos pela Constituição e reforçados pela Lei Federal do Trabalho, aprovada em 1931. Além disso, considerou as greves operárias como instrumentos legítimos para a obtenção de melhores condições de vida e de trabalho. Então isso aqui, pessoal, para aquele grupo de político que defendia o patronato, era algo terrível, né? Eles encaravam isso como uma grande ameaça, tá? Em seu mandato ocorreram centenas de greves sem que o governo as reprimisse, tá certo? O governo de Cárdenas investiu também em obras públicas, o que aumentou a oferta de emprego e dinamizou a economia, além de adotar outras medidas importantes e impactantes. Nacionalização das estradas de ferro, fato que afetou os Estados Unidos, já que elas eram usadas para a venda de matérias-primas mexicanas aos norte-americanos. Tá? Nacionalização das empresas estrangeiras de petróleo e a criação da Pemex, né? Petróleos de México, empresa estatal que passou a ter monopólio sobre a exploração do petróleo mexicano em 1938. O governo Cárdenas valorizou ainda mais as culturas indígenas das terras onde hoje é o México, criando o Instituto Nacional da Antropologia e História, INA, voltado à preservação do patrimônio arqueológico, antropológico e histórico do país. Então nós vemos aqui, né, como que foi abrangente a ação desses presidentes, né, no México, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui um vídeo aqui de um dos seus discursos, no momento em que ele... La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, que por conducto de la Suprema Corte, las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de algunas de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y establecerían las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquiera índole establecidas en México,
y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan, si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación. Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace 2 meses a uno de los gerentes de las propias compañías y que éste no negó y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Muito bem. Então, pessoal, vemos aqui então essas características desses líderes populistas, né? É inegável o poder, né, de concentração, né, de esforços, de intentos, de políticas públicas, né, o atendimento direto às necessidades, no caso da população naquele momento, né, criando-se e aliando-se a leis trabalhistas, fazendo um amparo aí dos trabalhadores em relação ao patronato, né? Então, o que desagradou bastante aí as classes patronais aí, que eram muito poderosas politicamente, influentes economicamente, tá? Então, esses líderes, tanto Perón, Vargas e Cárdenas, né, no México, né, todos eles tiveram essa atitude forte, né, essa atitude decisiva, né, em um momento da história do país, né, tanto na Argentina como no Brasil, como no México, né, em que os recursos do Estado, os recursos minerais do Estado, os recursos logísticos do Estado, eles estavam sendo, no caso, cobiçados por grandes empresas, sobretudo empresas norte-americanas, né? Então, nesse momento em que muitas empresas norte-americanas elas influenciaram diretamente na compra, na exploração desses recursos do país, né? Esses líderes, eles tomaram essa atitude de nacionalizar, de trazer a responsabilidade do Estado, tanto no Brasil, quanto na Argentina, como no México, né? A exploração, a organização, a administração desses recursos e colocando aí sobre a égide do Estado desses países. Então, é inegável a força desses líderes, né? A força desses líderes. Hoje é muito questionado as suas ações, né? Tomadas como nós vimos, como populistas, né? Essas ações que beneficiaram grandemente o povo, né? Mas a crítica ao populismo ele vai surgir de classes que são de classes econômicas, de classes políticas, que por muito tempo elas se viam donas dos países, eram donas das nações, né, vamos dizer assim. E quando surgem esses líderes, né, que têm um discurso que vai direto ao povo, né, um discurso que é direcionado aos interesses populares, né, e também as suas ações práticas de criar as leis, de criar os empregos, de criar as legislações, de favorecer as organizações de trabalhadores. Quando esses líderes realizam essas ações em favor dos trabalhadores, ela automaticamente terão as oposições aí das classes dominantes. Então, o tema populismo ele é bastante estudado, né, sobretudo pela ciência política. E até hoje nós temos as consequências, os resultados aí dessas políticas que foram realizadas no passado e que muitas vezes ainda hoje permanecem ainda nas estruturas estatais dos países, tanto do Brasil, Argentina e do México. Tudo bem? Então, pessoal, com isso concluímos aqui a nossa explicação desse capítulo, tá? Eu espero que vocês vejam com mais frequência esses vídeos. Façam suas anotações, né? Façam os seus resumos nos seus cadernos aí e tem outras fontes de pesquisa que vocês podem estar pesquisando sobre esses temas, e o que é importante é vocês terem aí essa informação mais detalhada sobre esses eventos, sobre esses conceitos de populismo, paternalismo e autoritarismo que nós abordamos